Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, Detran Alagoas e Junta Comercial do Estado de Alagoas. Olá você, uma boa tarde. Estamos iniciando mais um Conversando com Elias Ferreira. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente conversando, a gente compreende melhor. Conversando, a gente vai se entender. Eu quero aproveitar aqui e agradecer aos nossos parceiros, a OAB Alagoas, o Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, ao Detran Alagoas e a Junta Comercial do Estado de Alagoas. São parceiros aqui do nosso programa, a quem eu agradeço sempre. Continue conosco. Hoje, o nosso tema diz respeito a algo que as pessoas estão protelando muito. As mulheres estão deixando para gestar muito depois do que for a sua mãe, a sua avó, e tem impactos nisso. E os homens? O que pensam os homens dessa relação? O que pensam homens e mulheres sobre fertilidade? Isso é para sempre? A gente vai estar sempre ativo? Vai poder acessar essa situação sempre, na hora que quiser? E ele vai estar lá esperando, é apenas uma questão de você acessar? Tem gatilhos para isso? Olha, fertilidade humana, reprodução humana é o tema que a gente passa a conversar a partir de agora com a doutora Eugênia Câmara. Ela é ginecologista, médica especialista em reprodução humana, que eu agradeço, viu, doutora, por estar conosco. Uma boa tarde. Boa tarde, Elias. É um prazer estar aqui no seu programa. Já tivemos outros encontros, em outros programas, mas eu agradeço muito o convite de estar aqui e trazer informações. Doutora, é alagoana? Sim, alagoana. Nasceu de Maceió. em que bairro aqui de Maceió, doutora? Eu nasci no Hospital Ortopédico. Olha de Maceió, só. Ali em frente ao Sacramento. Nasci lá. Olha Meu que pai coisa boa. é médico, e trabalhava lá na época, e tinha uma maternidade, lá. E o parto da minha mãe foi lá. Doutora, eu fico aqui imaginando, porque são tantas as especialidades médicas e no curso são tantas as possibilidades. Por que a ginecologia? Pois é, Elias. Na verdade, eu tive essa inspiração do meu pai primeiro. Ele não é ginecologista, mas como médico em si. Minha grande inspiração da minha vida foi ele. E em nenhum momento, eu e meu irmão, eu tenho um irmão, mais novo, nós dois somos médicos, mas em nenhum momento da nossa vida ele impôs que nós fizéssemos medicina. Realmente foi a inspiração do dia a dia, a forma como brilhava os olhos dele, sabe? Quando ele vinha do trabalho, chegava em casa e contava os casos que ele atendia. E a ginecologia, na verdade, surgiu no último ano de medicina, porque foi a última cadeira que eu vi. E eu pensei em fazer várias coisas, cirurgia cardíaca, cirurgia geral, dermatologia, muitas cadeiras que eu me encantava, mas realmente veio a ginecologia obstetrícia quando eu tive esse primeiro contato na faculdade sobre o cuidado do binômio da mãe e do bebê, aí realmente aquilo me encantou. Olha, é um momento mágico, para todo mundo. Aliás, parece até que a família inteira é quem está gestando. É verdade. E a gente tem passado, nas últimas décadas principalmente, um aumento muito grande dos partos cesáreos, a diminuição de número de gestações que chegam ao fim. Nós tivemos aí postergação de maternidade, busca da mulher por ajuda para engravidar, busca do homem para se manter fértil. O que é que tem acontecido com o ser humano? Ele tem evoluído do ponto de vista biológico, doutora? Pois é, estamos vivendo um mundo diferente, Elias, de fato. Então, hoje, diante do ritmo de vida que nós vivemos, o estresse vem aumentando, a carga emocional cada vez maior, a busca por produtividade, e não só isso, mas o nosso solo modificado. Hoje nós temos exposição a muitos produtos, muitas alterações que levam realmente, de fato, à alteração do nosso alimento, a exposição à radiação, poluição, tudo isso ao longo desse tempo realmente tem trazido, as evidências científicas têm trazido os impactos negativos
da mudança do nosso planeta, né? Que nós realmente provocamos isso. Então, nós mudamos o planeta e agora nós estamos tendo realmente a repercussão de toda essa mudança. E isso vem influenciando, sem dúvida, na fertilidade do homem e da mulher. Olha só, então quer dizer, modernidade a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse termo, né, doutora? Nem tudo que é moderno é necessariamente benéfico para as pessoas, para a sociedade como um todo. Eu fico imaginando aqui que o seu João e a dona Maria, lá naquele sítiozinho lá de um município desse qualquer do nosso sertão, parecem estar mais protegidos do que nós aqui na cidade, com essa nova forma de viver que a gente se apropriou. É verdade. E além disso, as mulheres também, né, com a introdução no mercado de trabalho, na época aí dos nossos avós, bisavós, as mulheres, elas nasciam, de fato, com aquela missão já. Ela já nascia, já sabia que ela ia ter uma missão de procriar, de cuidar da sua casa, da sua família. O trabalho dela seria interno, dentro de casa. Com a evolução, a mulher fora de casa também trouxe o adiamento da maternidade, com isso a exposição maior aos ciclos menstruais e o aparecimento de muitas manifestações ginecológicas ao longo da sua vida reprodutiva, que também vem impactando na saúde reprodutiva dessa mulher. Doutora, essa saúde reprodutiva é diferente entre os chamados sexos, homens e mulheres? Eles têm fatores diferentes, têm fatores que são comuns? Como é que é isso do ponto de vista da fertilidade? Sim, vamos lá. Então, hoje, 15% da população mundial tem dificuldade para engravidar. A OMS ela já emitiu um relatório, em 2023, inclusive, nesse relatório ela traz esse alerta de que a população ela está ficando infértil e precisamos aí batalhar sobre as políticas públicas para realmente trazer mais aquisições aos tratamentos para todos. Então, hoje nós temos cerca de no Brasil, nós temos 15% também de mulheres com doenças, com alterações de infertilidade. A infertilidade tem sido, então, é uma doença. E, com isso, nós temos fatores diferentes. Então, a mulher, de todos os fatores de infertilidade de um casal, a mulher é responsável por mais ou menos 40% a 45%, o homem de 35% a 40%. Então, não é tão diferente. Muitas pessoas pensam que a grande responsabilidade da infertilidade do casal é pela mulher, mas se engana, porque é quase 50% ali. Dos outros fatores, são fatores também que são associados aos dois. Então, temos muitos casais que os dois têm dificuldade para engravidar, e alguns outros percentuais pequenos são por outras alterações ambientais. Mas, do fato, historicamente, a mulher foi injustiçada. Foi injustiçada. Historicamente, né, nós sabemos aí ao longo dos anos, de tantos anos, dos séculos, como realmente, culturalmente, a mulher carrega, de fato, uma carga, uma responsabilidade nas costas e que tudo é culpa da mulher, mas que não é de fato. E uma grande parcela dos homens que têm dificuldade para engravidar tem, cada vez mais, na verdade, ao longo dos últimos anos, vem aumentando essa infertilidade nesses homens. Então, doutora, é claro, me perdoe a interrupção, é claro que deve ter muita gente agora se perguntando, aliás, tem muitos mitos sobre essa situação, mas tem muita gente invejando. Olha, a minha funcionária, meu Deus, pobre, com insegurança alimentar, etc., mas ela tem tantos filhos. As filhas dela, menina nova, olha, não tem 15 anos, já está grávida do segundo, e eu não consigo engravidar. Eu sei que, bom, inicialmente a gente lamenta, não é? Pelo fato, mas é uma inveja que não é uma inveja negativa. Ela fica se perguntando, doutora, o que é que ela tem que eu não tenho? E isso é muito sofrido, né? É uma dor muito grande. A mulher, ela tem deixado cada vez mais para engravidar tardiamente. Ela tem conseguido conquistar sonhos e que essa maternidade ela vem depois. Então, né, o sonho de um emprego perfeito, o sonho de um apartamento maravilhoso, de uma casa, enfim, a viagem dos sonhos, e isso realmente vai deixando a maternidade para segundo plano. Então, quando ela se depara para dizer assim, olha, agora eu acho que a minha vida está perfeita,
e agora eu quero engravidar. E aí é que vem a questão. Cada vez mais hoje, a idade, hoje de fato a idade é o maior marcador de infertilidade. Para Isso, ambos? para a mulher principalmente, porque nós mulheres não produzimos os nossos óvulos ao longo da nossa vida, diferente do homem que produz espermatozoide a vida inteira. Então nós nascemos com a nossa poupança, um estoque de óvulos que fica ali de stand-by até entrar na puberdade. Entrou na puberdade, iniciou a vida reprodutiva, então nós começamos a perder esses óvulos ao longo do nosso tempo. E o pico da reprodutividade da mulher em relação ao estoque de óvulos é aos 25 anos. A partir daí já começa realmente uma queda mais significativa. E hoje nós temos uma idade que é mais marcada, que é a idade dos 35 anos. Então, a partir dos 35 anos, a mulher ela tem uma queda mais abrupta da sua fertilidade. Depois dos 39 anos, uma outra queda significativa. E assim sucessivamente até a mulher entrar na menopausa totalmente e não ter mais nenhum estoque de óvulos. A questão é que a mulher hoje, esse padrão, e o IBGE, tem uma pesquisa do IBGE que traz sobre isso, né? O número de mulheres se tornando mães hoje, abaixo dos 20 anos, reduziu, que é aquela história que você falou, né? Então as mulheres jovens, minha funcionária e tal, mulheres que engravidaram muito cedo, né? Na adolescência. Mudou, então hoje o número de mulheres grávidas acima dos 35 anos, tornando mães, acima dos 35 anos mudou, ele aumentou. Hoje nós temos 60% dessas mulheres tornando-se mãe nesta idade, ou seja, a busca, ela realmente mudou. E aí vem os impactos. Então, é um sentimento muito grande de impotência, sabe, Elias? Eu vejo todos os dias, né? Hoje eu atendo somente infertilidade. Então, a quantidade de pacientes que eu tenho, né, e as histórias, e a maioria realmente se repete e vem exatamente essa carga. Doutora, eu fiz tantos planos, eu escolhi o momento ideal para ser mãe, mas agora eu não estou conseguindo. Então, é algo que ela acreditava que ela tinha domínio sobre o corpo, e que não tem. E nós, mulheres, não temos. Então, essa é a nossa luta quando a gente fala de preservação da fertilidade, de congelamento de óvulos. Porque você pode, sim, retardar sua maternidade se você fizer vamos dizer, um plano perfeito, que as pessoas estão procurando cada vez mais a perfeição, né, Elias? A gente vai falar um pouco sobre isso. Tem luz congelando antes. No final desse túnel, quando o quesito é a idade. Quando o quesito é a idade da mulher, sim, congelamento de óvulos. Então, hoje, cada vez mais, essa disseminação de informação, a gente trazendo na prática, na real, para a paciente, para mostrar à paciente que ela pode, sem dúvida, né, realizar todos os planos que ela deseja realizar, mas se ela pensar em uma maternidade futura, ou se ela nem sequer pensa hoje, eu não quero ser mãe, nem me vejo como mãe, eu acho que essas aí é que realmente tem que congelar óvulos, porque a nossa opinião muda do dia para a noite. Da mulher principalmente, era né, esse Elias? o ponto que eu queria chegar. A ideia é de que você fazendo o congelamento, você não está obrigada a engravidar em qualquer época, mas isso precisa ser feito naquele período em que a senhora falou, em que é o período onde os óvulos estão na sua excelência, no seu auge. Exatamente. E que período é esse, doutora? Exatamente, antes dos 35 anos, é o melhor. E essa informação ela tem que vir do ginecologista. É o médico que está ali com a mulher no dia a dia, é o médico da mulher, né, que acompanha a mulher desde quando ela menstruou pela primeira vez, durante a sua vida inteira. Então, o ginecologista ele precisa ter esse olhar atento. Claro que, a depender da fase que a mulher está vivendo, ele precisa abordar o momento de vida. Como é que estão as coisas? Como é que estão os planos de maternidade? Ai, doutora, eu nem penso em ser mãe agora, eu estou querendo fazer isso. Você já pensou no congelamento de óvulos? Olha, isso. E trazer informações robustas para que a paciente ela tenha conscientização, porque o arrependimento ele é grande, Elias. Muitas, eu posso lhe dizer que a maioria das minhas pacientes que têm mais de 40 anos hoje, que desejam engravidar, elas dizem, doutora, se eu tivesse essa informação antes, eu tinha congelado meus óvulos. Então, essa frase, ela é persistente no meu dia a dia do consultório, doutora, sabe? Passa pra gente aí um passo a passo. Quando a gente fala em congelar óvulos, o que é que a gente está falando do ponto de vista prático? É um procedimento
ultra invasivo, extremamente complexo. A pessoa corre risco de vida, doutora? Pois é, vamos lá desmistificar essa questão. Não, Elias, de fato é um tratamento minimamente invasivo, onde o primeiro passo é realizar a avaliação da reserva ovariana. Então, na verdade, toda mulher, olha, a partir dos 20 anos, ela já pode realizar a sua reserva ovariana, que é um exame de sangue hormonal e um ultrassom de contagem de folículos. Então, o exame de sangue é o hormônio antimileriano, que qualquer ginecologista pode, né, passar para a paciente. Faz essa dosagem do hormônio antimileriano e uma ultrassom de contagem de folículos antrais no período do ciclo, ali, do início do ciclo. Ali você já tem um parâmetro em relação a essa, é claro que é uma ideia desse estoque de óvulos dessa mulher, e trazer para ela um planejamento. Olha, você está com tantos anos, o seu antimileriano está assim, você tem um estoque assim, então você pode já ir pensando no planejamento. Então não é algo que a pessoa tem que sair correndo fazendo. Então por isso que o nome já diz planejamento. A mulher consegue se organizar, né, em relação ao seu investimento financeiro, que nós vamos falar aqui sobre isso, e planejar esse momento e tira um peso gigantesco das costas. Então, o congelamento de óvulos, ele começa com o início de medicações, onde nós realizamos a estimulação ovariana. São hormônios FSH, LH, os nossos próprios hormônios que nós temos no nosso corpo. Claro que vai ser sintético e também com a dose maior, que o objetivo é a gente pegar aquele estoque do mês que ela está ali ofertando, eu costumo explicar assim, olha, nós temos um estoque lá, né, um quartel ali cheio de soldados, e a cada mês nós escolhemos ali uma tropa, um pelotão, né, para oferecer para aquele ciclo. Todos os meses nós perdemos aquele pelotão, só um é escolhido para a ovulação. Aqueles outros, eles entram no mecanismo de apoptose, que é o mecanismo de morte celular programada, e morrem. Então, a gente não só perde um óvulo por mês, como as pessoas pensam, no nosso ciclo. A gente perde cerca de 1.000 óvulos por mês. Então, são esses óvulos que você já estaria ofertando, que você ia perder, que a gente vai aproveitar. Então, com a estimulação hormonal, que dura 1 semana, a paciente vai, toma os medicamentos, são injetáveis na barriga, como as canetinhas, tá? E aí, durante 1 semana, você aplica a medicação, vai no consultório, faz 2 ultrassons seriadas, 3 ultrassons, o acompanhamento da ultrassom, no acompanhamento do ciclo, para ver como é que está o crescimento dos folículos, e já marca o procedimento. Como é o procedimento? É um procedimento que é indolor, você não vai sentir dor, é com anestesia de sedação, que nós chamamos, né, a geral endovenosa, que é a sedação, não precisa de intubação nem nada. O procedimento em si dura de 15 a 20 minutos, é rápido. Então, a paciente, quando ela dorme da sedação, nós fazemos o procedimento todo por via vaginal. Então, é uma ultrassom, é uma punção vaginal com agulha de punção guiada por ultrassom transvaginal. Então, o acesso é todo por via vaginal, fazemos a aspiração dos óvulos olhando no ultrassom, acaba o procedimento, a paciente vai para a sala de recuperação anestésica, 1 horinha depois ela já saiu. E aí ela menstrua, ela menstrua com 1 semana depois, porque é antecipado o ciclo, e vida normal. Muitas pacientes fazem e não percebem, não precisa abrir mão da sua rotina, do seu trabalho, da sua atividade física. Alguém deve estar perguntando, doutora, por quanto tempo esses óvulos podem permanecer congelados? Ótima pergunta. Por tempo indeterminado. Então, eles podem ficar criopreservados por tempo indeterminado. E a qualquer momento ela pode pedir para descongelar esses óvulos. Esses óvulos, eles só podem ser utilizados para fins de fertilização in vitro. Não dá para fazer um outro tipo de procedimento. E a mulher que vai congelar óvulos, ela pode usufruir de 3 formas, né? Ou ela vai usufruir para ela mesma, ou inclusive, vamos dizer que ela não precise mais, ela engravidou de forma natural, não precisou utilizar aqueles óvulos, que eu costumo dizer é um seguro reprodutivo, né? Não precisou utilizar aqueles óvulos, ela pode simplesmente mandar descartar, porque óvulos são células, são gametas diferentes de embriões, né? Ou ela também pode fazer uma doação anônima para o banco de óvulos, porque hoje nós temos muitas mulheres que precisam de óvulos doados para engravidar. Olha só, doutora, o mesmo procedimento é feito com os homens em relação a sêmen? Eu sei que eles vão, nós vamos ter essa produção durante a vida toda, mas será que é uma produção de qualidade? Será que é uma produção em quantidade necessária para naturalmente a gente fecundar? Essa é uma
uma dúvida, doutora. E isso é muito importante mesmo, Elias, porque por muito tempo a questão da saúde reprodutiva do homem foi deixada de lado, sendo focado só na mulher. E hoje nós visualizamos aí uma queda ao longo dos últimos 70 anos, nós temos uma queda na saúde reprodutiva do homem. Então, tanto na quantidade de espermatozoides que o homem hoje é capaz, né, de ter, como também na qualidade. E isso tem muito a ver com o que a gente conversou aqui, a exposição, né, aos alimentos multiprocessados, ao estresse, à obesidade, ao sedentarismo, às drogas, o cigarro, o álcool, né, o estresse, enfim, mas tudo isso. Mas é possível ele fazer esse congelamento. E aí, para o homem, para congelamento, eu costumo dizer, para o homem tudo é mais fácil, né? As mulheres dizem, ai, doutora, para o homem tudo é mais fácil. O homem não precisa passar por procedimento para congelar o sêmen, né? Se ele tem um espermograma normal, ele vai fazer como ejaculado. Então, ele vai ejacular 1, 2 amostras, mantém lá guardado por tempo indeterminado também. Só, e isso gente, não repercute, viu, no resultado de uma fertilização, de uma inseminação, tanto para homem como para mulher. Bom, a gente vai saber como é do ponto de vista financeiro disso, da acessibilidade. Será que é o fim do mundo? Talvez não. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo, agradecendo aqui ao OAB Alagoas, ao Detran Alagoas, ao Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e à Junta Comercial de Alagoas. Vamos fazer um breve intervalo, vamos ao Repórter CBN. Lembrando a você que Conversando com Elias Ferreira tem um canal no YouTube. Conversando com Elias Ferreira, você procura lá no YouTube, estão todas as nossas entrevistas lá. É só um instante, a gente volta já já. Conversando com Elias Ferreira. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, Detran Alagoas e Junta Comercial do Estado de Alagoas. Estamos de volta conversando com Elias Ferreira, aqui pela sua CBN Maceió. Lembrando a você que todas as nossas entrevistas estão no nosso canal no YouTube, mesmo nome do programa, Conversando com Elias Ferreira. Você vai lá, tem todas as nossas entrevistas, são temas muito caros para a sociedade que a gente trata com muito respeito e com muita responsabilidade aqui. Eu quero aproveitar e agradecer ao OAB Alagoas, ao Detran Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e também a Junta Comercial de Alagoas, são nossos parceiros. Lembrando que produção e imagens desse programa é de Marcos Vasconcelos. Nosso tema de hoje é reprodução humana e de como caminha essa situação na sociedade. Eu estou aqui com a doutora Eugênia Câmara, médica ginecologista, especialista em reprodução humana. Doutora, a gente trilhou lá o caminho inteiro de como é o congelamento de óvulos, de como isso pode ser feito com o sêmen também dos homens, mas a acessibilidade a esse tratamento, isso é algo de fato só para a elite? Eu nunca vou precisar, então nem preciso continuar ouvindo aqui a conversa do Elias com a doutora Eugênia. Como é que é isso, doutora? Vamos lá. Infelizmente, dentro das políticas, né, para a acessibilidade gratuita, nós não temos ainda, de fato, para toda a comunidade, né, dos nossos cidadãos terem um acesso. Então, nós temos realmente, dentro do Sistema Único de Saúde, inclusive, poucos centros de reprodução humana. Mas o que eu posso lhe dizer, Elias, que ele é acessível e que, sem dúvida, na prática, eu lhe digo, eu tenho pacientes que às vezes eu nem imagino que ela vai realizar e ela consegue, sabe? Por isso que a gente fala muito de planejamento. Hoje, eu posso trazer aqui uma média, sem problema nenhum, de um investimento de um congelamento de óvulos. Claro que ele pode ser variável, porque depende da idade da mulher, aquela questão que a gente conversou. Se a mulher ela é mais velha, ela tem menos óvulos, então ela vai precisar de uma programação de mais de uma tentativa, ou seja, ela vai realizar mais de uma captação de óvulos para poder realmente ter um número de óvulos confortável que te dê uma chance futura boa. Mas se a mulher mais jovem, tem menos de 35 anos, normalmente, para essa mulher, ela consegue ter uma média aí de 15 a 20 óvulos para guardar, excelente, né? Então, esse número ela consegue de uma vez só, porque ela ainda é uma mulher mais jovem. E aí esse investimento médio, ele varia em torno de 15 a 20 mil reais, tá? Hoje.
com as medicações e tem as formas de pagamento e tudo mais. Esse valor, ele pode, né, a gente imaginar assim, para muita gente esse valor ainda é pesado. Para muita gente sim, mas eu lhe digo que com planejamento, com organização, às vezes a gente colocando realmente na prioridade, porque às vezes a pessoa não está tendo, na verdade, a prioridade, porque a gente sabe que às vezes gasta e investe em outras coisas, não é, Elias? Tem aí que custa praticamente isso. Exatamente. E aí você tem que fazer imaginar qual é o significado disso, do celular e de ser mãe. O que é que pesa mais? Isso. Um celular ou ser mãe? E planejar. É possível, né, doutora? Planejar com calma, com tranquilidade. Esse é um custo que pode ser naturalmente dividido e as pessoas poderem acessar algo que tem muita tecnologia, né, doutora? Tem muita tecnologia. O estado de Alagoas pode ofertar as mesmas coisas que são ofertadas nos grandes centros médicos aqui do país. Exatamente. E outra coisa que eu posso trazer também de informação. Nós hoje temos uma questão que é a endometriose, que é uma doença que tem sido cada vez mais diagnosticada mais cedo agora, né? Então, até com o boom aí de muitas mulheres, né, que vêm ao público, né, nas suas redes sociais, mulheres famosas, trazendo essa informação de que descobriu a endometriose. Endometriose é uma doença que ela influencia diretamente na fertilidade. Então, hoje, na verdade, nós já temos aí dentro do sistema a possibilidade de garantir para essa mulher que tem endometriose o congelamento de óvulos, tá? Então, tanto para a mulher que tem endometriose, como para a mulher que tem câncer, ela vai fazer um tratamento para câncer, ela pode congelar seus óvulos antes, porque a gente sabe que os tratamentos de câncer, tanto a quimio como a radioterapia, elas vão afetar a fertilidade, essa saúde dos óvulos. Tem mulheres que realmente entram em infertilidade e essa infertilidade pode ser ou transitória ou permanente. No que se trata, em relação ao câncer, Elias, nós já temos realmente uma garantia. Então, dentro do Sistema Único de Saúde, a mulher ela tem direito, porque o entendimento é que é uma sequela referente ao tratamento que ela vai se expor. Então, nós conseguimos com que essa paciente faça sem custo, tá? Tem os trâmites para entrar. Então, essa é uma informação que a gente, né, precisa disseminar cada vez mais, porque, inclusive, muitos colegas médicos que estão tratando diretamente aquela mulher não sabem disso. Então, doutora, mulheres que têm endometriose, foram diagnosticadas assim, elas podem fazer o congelamento de parte aí dos seus óvulos e ir para um tratamento que, bom, provavelmente poderia trazer uma sequela para os óvulos se elas não retirassem. Também. E futuramente ela tentar uma nova gestação. Isso. Só que para a endometriose, o nosso Sistema Único ele ainda não entende e não traz isso como uma garantia já de rotina. Realmente a gente precisa entrar por meio de judicialização quando se trata da endometriose, tanto para o plano de saúde como para o próprio SUS, o Estado, né? Então, nós conseguimos também, boa parte dessas mulheres, a gente consegue ajudar dessa forma. Uma outra forma também de ajudar em relação à questão financeira, Elias, é a doação de óvulos compartilhada. Então, hoje nós temos, tanto para pacientes que precisam ser submetidas à fertilização in vitro, como mulheres que vão congelar seus óvulos para guardar mesmo, por uma questão social, e ela é uma mulher que tem menos de 35 anos e tem uma boa reserva ovariana avaliada nos exames, ela pode ser uma doadora voluntária de óvulos anônima para o banco de óvulos, onde ela doa metade dos seus óvulos e, em troca, ela ganha esse tratamento e essa redução aí, que eu vou lhe dizer, é uma redução de até 70% a 80% do tratamento. Olha só, é sempre uma possibilidade muito importante que você que está nos ouvindo, busque um médico da sua confiança, uma médica da sua confiança e tenha essa primeira consulta, esse primeiro contato. Leve, anote todas as dúvidas que você tem, aquele caderno, porque eu sei que uma página só não dá, para que você tire. Porque, por exemplo, muita gente agora que está nos ouvindo deve estar dizendo assim, poxa, eu tenho miomas.
Mioma é um impedidor de fertilidade? Eu não serei mãe porque eu tenho miomas? Doutora, a resposta está com a senhora. Não, de forma alguma. Mas é isso que você falou. As pessoas, a gente fica às vezes confabulando, buscando a informação na internet, e aí protela a busca do profissional. E quando vai buscar, às vezes é tarde demais em relação ao tempo, a dificuldade ela é maior. Então, para miomas, por exemplo, não é uma patologia que vai impedir você de ser mãe. Claro, vão ter miomas que não vão precisar nem de intervenção cirúrgica, e tem alguns tipos de miomas que precisam, às vezes, ser retirados cirurgicamente ou tratado com hormônios. O fato é que depende do mioma, né, mas a grande maioria não atrapalha. E, claro, com a avaliação do médico, realmente você vai ter as suas respostas e as vias de tratamento específica para o seu caso. Olha, em qualquer das situações, pelo estilo de vida que as mulheres estão adotando na atualidade, e, aliás, tem uma parte desse estilo que os homens estão deixando e as mulheres estão herdando ou estão compartilhando. Fumar, beber, não ter hora para dormir, não ter hora para levantar. Enfim, e tudo isso tem um impacto também na fertilidade, né, doutora? Tem. E eu digo assim, com muita segurança, Elias, o sono tem sido uma coisa que realmente vem impactando muito. As pessoas não estão querendo dormir, estão querendo ser o máximo de produtivas ao longo do dia, dormindo tarde, acordando cedo demais, e o sono ele não tem sido realmente suficiente para toda a produção hormonal. Então, muitos dos hormônios, eles realmente são metabolizados e são ativos durante o nosso sono. Então, nós temos os hormônios femininos, os hormônios masculinos, o cortisol, então, a melatonina, então, vários hormônios aí que ajudam nessa questão reprodutiva e têm trazido repercussões significativas para a saúde reprodutiva do homem e da mulher. Então, os hábitos de vida que nós estamos adotando hoje, e aí, inclusive, também entrando um pouco mais na questão da performance, né, da mulher e do homem. Então, muitas pessoas estão buscando tratamentos, né, hormonais para ter um desempenho físico, né, o uso realmente de fato de anabolizantes, tanto para homem como para mulheres, ou às vezes tratamentos de fato, não falo como anabolizantes, mas tratamentos hormonais, onde homens e mulheres precisam ser submetidos e não tem o olhar para reprodutividade. Então, às vezes, você está ali há anos fazendo o uso desses hormônios e o impacto ele é gigantesco. Então, o homem, por exemplo, que usa anabolizante, ele fica infértil. A mulher que usa anabolizante, ela pode chegar a ficar infértil também. E, às vezes, você está fazendo tudo isso numa idade que já está ali, crítica para a mulher. Tem reversão, doutora? Uma vez infértil, é possível reverter? Depende. O homem, quando existem alguns protocolos onde a gente consegue fazer um protocolo de resgate para ver se esse homem que passou muitos anos, né, ou um tempo ali usando anabolizantes, volte a produzir. Mas existem casos que mesmo com essa tentativa de resgate, não consegue. Então, leva realmente a danos importantes como atrofia testicular. Então, o testículo ele atrofia de fato e não tem reversão. Então, é preciso ter muito cuidado. Sempre que for para um médico buscar um tratamento hormonal, seja o homem, seja a mulher, na verdade, é a obrigação deste médico que está cuidando daquela pessoa também abordar, porque ele é o profissional. Então, ele precisa abordar, olha, você tem filhos? Né? Está pensando em ter mais filhos? Homem, a mulher e tal, estão fazendo algum tipo de tratamento? Olha, seria interessante consultar um especialista em reprodução, faz uma avaliação da reserva ovariana, mulher, né? É importante ela ter antes, faz uma programação para um congelamento de óvulos e aí a gente coloca, como por exemplo, muitas pacientes hoje de endometriose, adenomiose, fazem uso de implantes hormonais e os implantes têm uma vida longa, então é muito mais tranquilo para essa mulher ter o entendimento, a ideia de como está a sua reserva de óvulos, programar um congelamento e aí com mais tranquilidade ficar à vontade para fazer os seus tratamentos. Doutora, antes de eu entrar aqui na fertilidade masculina um pouco mais, alguém deve estar se perguntando aí também sobre o uso desses anticoncepcionais. Isso tem relação com fertilidade um pouco mais adiante, ao longo da vida, esse uso contínuo?
O anticoncepcional, por exemplo, é mais convencional, né? Oral, ou injetável, ou o DIU, ou o Implanon, que é o implante hormonal, né? Contraceptivo, com efeito contraceptivo, diretamente ele não vai ter impacto na fertilidade da mulher. A questão maior realmente é a idade, é o tempo. Então, às vezes, a mulher associa o uso do contraceptivo, mas não é. Às vezes, ela parou o contraceptivo com a idade mais avançada. E aí, nem o contraceptivo consegue preservar esses óvulos e também ele não vai ter um impacto direto. O maior marcador, realmente, de fertilidade da mulher é a idade. Então, a ideia é mesmo de um planejamento e que esses anticoncepcionais precisam estar dentro desse planejamento. Exato. Por quanto tempo eu quero isso, gente? Isso. Não é uma data assim fatal, mas isso precisa permear a sua história de vida. Conversar com o ginecologista sobre essas questões que são muito importantes. Em relação aos homens, a gente tem aí uma prevalência de diabetes tipo 2, que é no mundo inteiro. As coisas só se multiplicam, não somam mais, multiplicam. E junto com ela vem disfunção erétil, vem outras coisinhas mais, e tem uma outra situação, que é a varicocele, é isso? É assim que se chama? Isso. E é uma causa importante de infertilidade para o homem, doutora? Sim, falando um pouco mais sobre os fatores de infertilidade no homem, a varicocele hoje é o campeão. É a primeira causa que pode acontecer. Varicocele são varizes nos testículos, nos vasos que vão ali irrigar e trazer ali uma nutrição para os seus espermatozoides. Então, uma das maiores causas é varicoceles. Mas existem outras causas. E nem toda varicocele, na verdade, falando em tratamento da varicocele, o tratamento ele é cirúrgico da varicoceles. Mas nem toda varicoceles tem indicação de cirurgia. Porque às vezes o homem tem uma varicoceles, mas não tem uma repercussão na fertilidade ainda. Tá? Então, é uma primeira causa, o tratamento é cirúrgico, mas deve passar por um especialista em reprodução para poder avaliar se o tipo da varicoceles dele realmente é aquele único fator que está levando à infertilidade. Fora isso, tem outras causas hormonais, que nós falamos aqui. Então, tem homens também que nascem com condições hormonais, endócrinas, né, que carregam às vezes desde a infância, e a questão do estilo de vida. Então, estamos nos deparando com a pandemia de obesidade no mundo inteiro. Né? Não é à toa que os tratamentos para emagrecimento, eles estão aí cada vez mais modernos, né? E com um acompanhamento, e com um especialista, com o médico, fazendo esse acompanhamento bem certo, de fato, nós conseguimos melhorar muito a fertilidade do homem. Então, a obesidade, ela também impacta na saúde reprodutiva do homem. Ela traz aí alterações de motilidade, de morfologia e de concentração espermática. Então, às vezes, somente quando o homem faz um tratamento para um emagrecimento saudável, claro, nós temos uma reversão dessa alteração, dessa infertilidade do homem. Então, às vezes, só mudando o estilo de vida, muitas situações, tanto para o homem como para a mulher, às vezes modificando o estilo de vida, a gente traz uma melhora dessa fertilidade. É claro que a sociedade, nesse protagonismo atual, ela vai dando funções que não existiam para determinados medicamentos. Eu falo aqui da tadalafila, por exemplo, que inicialmente tinha uma função, teve uma segunda função e agora ela está nas academias. E isso tem um impacto um pouco mais adiante, doutora. A gente está sempre com a corda esticada. Em algum momento ela não vai arrebentar, não, em algum lugar? Hoje a disseminação da informação, ela está muito grande. Então, não só com esse medicamento como a tadalafila, mas as outras, né, estratégias que as pessoas vêm compartilhando entre elas, tem trazido muitos danos, porque você não está utilizando de forma correta. E, às vezes, o que é bom para um não é bom para o outro. Então, a gente não deve copiar tratamento de ninguém. Então, precisamos realmente, de fato, estar acompanhando sempre com o especialista, entender. Porque tudo realmente, de fato, em excesso pode trazer alguma alteração. A tadalafila, especificamente, hoje, ela não traz uma alteração para a fertilidade em si. Tá? A testosterona, sim. A testosterona para o homem, ela leva o homem a ficar infértil. Tá? Nós temos uma produção de testosterona sempre
decrescente ao longo da vida, é isso? Sim, sim. E nós estamos observando, Elias, que homens cada vez mais jovens estão com redução de testosterona. Mas quando você está lidando com homens que ainda não têm filhos ou que estão ali imersos a um tratamento para engravidar, nós não podemos utilizar testosterona sintética direta, independente da via, nem injetável, nem oral, nem pump, porque muitas vezes você diz, mas eu estou usando, mas é só aquele cremezinho. É aquele cremezinho que a longo prazo vai deixar você infértil. Por quê? A testosterona sintética que vem de fora, né, do corpo, ela faz com que a longo prazo o mecanismo cerebral do homem, né, entenda que está vindo muita testosterona na corrente sanguínea, então não precisa produzir. E a produção de testosterona intratesticular, ela vai levar à produção de espermatozoides. Então, com o passar do tempo, você usando testosterona ali, ele vai dizer, olha, não produz não, que tem muito aqui, dá uma bloqueada aí. Aí, com o passar do tempo, você vai tendo repercussão e aí realmente leva a zerar o espermograma. O homem fica sem espermatozoides nenhum. Então, isso é muito grave, tem que ter muito cuidado. Por isso que tem que realmente realizar um tratamento, acompanhamento médico, de acordo com o momento de vida que você está usando, se tem necessidade ou não. Porque às vezes tem homem que tem testosterona mais baixa, porque não é um marcador de fertilidade, né? Eu tive uma pergunta essa semana, inclusive, na minha caixinha do Instagram, doutora, a testosterona no homem de tanto, pode engravidar? Testosterona não é um marcador de fertilidade. O marcador de fertilidade do homem realmente é o espermograma, é o exame de avaliação da fertilidade. Tem homens que têm uma testosterona um pouco mais baixa, mas não tem repercussão na fertilidade, tudo bem. Né? E também tem homens que não têm uma repercussão clínica também. A gente não vai tratar só o exame, a gente tem que tratar o ser. Isso que é importante. Tratando o ser, doutora Eugênia Câmara, saúde mental é um elemento importante nessa discussão? Elias. E eu sempre trabalho, eu acredito muito no cuidado dos pilares importantes da vida daquele ser humano. Então, a gente tem que cuidar para ajudar a formar uma família. Eu penso muito no conceito de cuidar de todos os pilares. Né? A gente cuida de dentro para fora. Então, a gente tem que estar bem de dentro, a nossa casa tem que estar em harmonia, a nossa mente, a nossa saúde física e a saúde financeira e a saúde da parceria ali do casal, o cuidado, o olhar, o afeto, o amor que tem que existir ali. Então, precisa tudo estar em equilíbrio. E hoje, cada vez mais, nós estamos aí diante de ansiedade, de depressão, aumentando cada vez mais e impactando em todos esses pilares. Tem que relaxar um pouquinho mais, fazer desse ato relacional e principalmente o ato relacional, sexual, com o objetivo, inclusive, de engravidar, que ele seja menos tenso, mais prazeroso. Tem gente que, quando termina, doutora, bota as pernas para cima, bota as pernas para cima. É um mito. Os mitos, né, que vem. Isso é tudo mito, né, doutora? Eu costumo dizer assim, olha, a gente não pode olhar para o outro como se fosse um objeto reprodutor. Né? Nós não podemos, e eu digo muito a eles, eu digo, olha, gente, independente do que a gente for conseguir aqui, vocês se escolheram. Então, vocês não podem perder isso. Vocês se escolheram antes do filho. Então, vocês não podem perder, né, essa sintonia de vocês. E o acompanhamento psicológico, como nutricional, são muito importantes nesse momento. Então, sim, é desafiador, muitas pessoas têm preconceito com o acompanhamento psicológico, a psicoterapia, mas é importante, tanto para o homem como para a mulher. Doutora Eugênia Câmara, foi um prazer tê-la aqui, conversando com Elias Ferreira. Esse é um tema tão importante, gente. A gente fala sobre família aqui, na verdade. Nós falamos sobre humanidade. Essa questão da reprodução humana, a gente teve que chamar agora os especialistas para cuidar da gente. A gente não fez tudo o que era necessário, o que era correto, o que era mais indicado. Então, a gente agora precisa da doutora Eugênia Câmara, para que a gente possa, com a ajuda dela, realizar aquele sonho. Foi um prazer, doutora, tê-la aqui. Obrigada, Elias. Olha, eu vou voltar, viu? Tem muita coisa para a gente conversar. Vamos sim. Sobre as técnicas, né, os avanços da genética reprodutiva aí, que ajuda muita gente. Obrigada, viu, Elias? Obrigado, mais uma doutora. vez. Olha, doutora Eugênia Câmara é médica ginecologista, ela é especialista em reprodução humana, esteve aqui conversando com Elias Ferreira.
E eu já agradeço aqui ao OAB Alagoas, ao Detran Alagoas, ao Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e à Junta Comercial de Alagoas pela parceria, dizendo a você que na próxima terça-feira, às 14 horas, estaremos de volta com mais uma entrevista que deve ser com certeza do seu interesse. Até lá!